Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje, nós vamos abordar sobre o que o Senhor Jesus falou a respeito de se ajuntar tesouros no céu e todo o ensinamento que ele traz para nós. Para iniciar então o nosso estudo, vamos à leitura do texto, o texto base onde se encontra essa passagem, que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso de número 21. Acompanhe comigo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem, queridos. Dando sequência na aula de hoje, o contexto dessa lição ela se dá na continuidade do Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5 deste mesmo Evangelho de Mateus. Nós observamos que o Senhor Jesus ele utiliza dos maus exemplos dos líderes religiosos daquela época, que eram os fariseus e os escribas. E isso ele faz para nos ensinar a maneira correta de nós nos relacionarmos com Deus. E também como nós devemos viver na prática, diante das atitudes que eram tomadas por esses líderes religiosos. E no versículo 19, ele já começa dizendo, a primeira parte, não ajunteis tesouros na terra. O Senhor Jesus ele orienta os seus ouvintes, que na sua grande maioria eram judeus, a não ajuntarem tesouros na terra. E aí vem uma pergunta, por que a ordem para não ajuntar tesouros na terra? Porque as práticas religiosas dos judeus, os fariseus, escribas e sacerdotes, eles tinham por objetivo tão somente de serem vistos pelos homens e não por Deus. E o Senhor Jesus já havia alertado isso nos versículos 2, 5 e 16 deste mesmo capítulo. A característica do tesouro terreno é ser algo passageiro ou que se corrompe. Tesouros ou riquezas são figuras utilizadas pelos profetas para fazerem referência ao que o homem herdará por duas razões. Ou por andar segundo o juízo de Deus, ou na vaidade, na própria vaidade dos seus próprios pensamentos. São figuras utilizadas nos profetas, salmos e na lei para fazer referência à justa paga que Deus dá aos homens, pela justiça ou pela injustiça. A recompensa que ele vai receber. E o Senhor Jesus ele deixa os escribas e os fariseus temporariamente de lado e se volta para um problema que afeta a todos os filhos de Deus, que é a propensão para desviar o nosso foco da vida terrena e nos preocupar em demasia com tudo aquilo que afeta a nossa vida temporária aqui na Terra. Jesus ele inicia a sequência de ensinos censurando a nossa tendência exagerada de querer acumular bens como garantia de que nada nos faltará nos dias que ainda virão. Podemos citar alguns exemplos de pessoas que se preocuparam com o tesouro terreno. Acompanhe comigo esses personagens. O primeiro deles, o jovem rico, que procurou o Senhor Jesus para saber como alcançar a vida eterna. Mas, diante da resposta do Senhor Jesus, o jovem ele preferiu valorizar mais os recursos do que estar em parceria ou na presença do Mestre. Outro exemplo que eu posso citar
Geazi, discípulo de Eliseu, o profeta, quando Naamã ele foi curado da sua lepra, ele ofereceu recompensas ao profeta, mas o profeta não aceitou. Ao contrário de Geazi, que foi atrás desses tesouros, dessa recompensa que o profeta iria receber. E na verdade, no final da história, ele acabou herdando os tesouros, mas também ele herdou a lepra que estava na vida de Naamã, conforme a referência de 2 Reis 5. Para Geazi, o reconhecimento era mais importante que o bem-estar de quem estava sofrendo. Outro exemplo foi Ananias e Safira, na época da igreja primitiva. Eles combinaram de mentir para os apóstolos o valor de um terreno que seria vendido. Eles arrecadaram um total, mas separaram uma parte para eles, e dizendo que estavam doando o total para a igreja, achando que com isso eles conseguiriam fama. Mas o final da história foi bem outro. Eles foram punidos com a morte porque preferiram a mentira. E não mentiram só para os apóstolos, eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Mais um exemplo, a mulher de Ló. Quando a sua família ela foi resgatada de Sodoma e Gomorra por 2 anjos do Senhor enviados para tirar eles dali, apenas eles foram advertidos para não olhar para trás. Só que a mulher de Ló fez exatamente o que não era para ser feito. E por essa atitude ela tornou uma estátua de sal, conforme essa referência aí de Gênesis 19, 26. E por que ela olhou para trás? Porque ela valorizou mais o passado do que as promessas de Deus para a sua família. O filho pródigo foi outro exemplo. Ele exigiu uma parte da herança junto ali ao seu pai, e nesse ato ele considerou seu pai como morto. E aí foi gastar tudo com amigos, farra, noitada, enfim, para uma vida libertina, porque ele considerava os prazeres mais importantes do que a sua família. Mas depois ele caiu em si, após perder tudo. Lembrou-se de seu pai e foi recebido com amor e de braços abertos por ele. Está aí a referência de Lucas. Então, com todos esses exemplos, nós entendemos que não adianta nós juntarmos tesouros nessa terra, porque tudo aqui passa. E no final da história, nós não levamos nada de valor daqui. O consumismo ele tem feito com que as pessoas queiram a cada dia mais ter do que ser. Na verdade, até podemos ter tudo, mas não colocar o nosso coração nessas coisas. Tesouro aqui não é apenas coisa, nem necessariamente coisa de valor, mas se refere às coisas que valorizamos como as mais importantes. A segunda parte do versículo 19 fala sobre a traça, a ferrugem e os ladrões. Traça, ferrugem e ladrões são danos, ou perdas que a própria natureza da terra ela pode causar naquele que acumula bens, que também são inevitáveis de acontecer. Naquela época só havia tesouros feitos de ouro, prata, metais, especiarias, tecidos, tapetes, tintas. E aí o Senhor Jesus ele se referiu a 2 problemas bem comuns que aconteciam com esses materiais. Falou da traça e falou da ferrugem. Mas o termo traça aqui usado pelo Senhor, ele é genérico. Ele pode ser usado para designar várias espécies de insetos ou larvas, que produziam grande desgaste na pele, nas lãs, nos tapetes, ou fazia furinho nos tecidos. A outra é a ferrugem, que é a corrosão dos metais ferrosos. E isso acontece pela ação conjunta do oxigênio com um ar úmido. Além destes 2 elementos nocivos, Jesus falou também de outro perigo, que foi o ladrão que mina e que rouba.
Cada vez mais o mundo está repleto de ladrões e de toda espécie. Mas Jesus não estava falando apenas de ladrões oportunistas, esses comuns que nós conhecemos. Jesus estava também falando de uma outra espécie de ladrão, que é bem mais perigoso do que os oportunistas dessa vida que vivemos aqui. Jesus também estava falando do adversário das nossas almas. No versículo 20 vem a contrapartida do versículo anterior. O Senhor Jesus diz: ajuntai tesouros no céu. O tesouro celestial ele é formado por coisas eternas e superiores, que somente podem ser vistos com os olhos da fé. E aí o desafio apresentado aqui pelo Senhor Jesus, nesse versículo, é a questão da nossa perspectiva. Ou nós vivemos com foco neste mundo, buscando coisas e prazeres desta vida terrestre e passageira, ou nós mantemos o foco nas coisas celestiais, nas que são eternas e que o próprio Deus eterno criou para nós. Esta escolha entre dois tesouros exige de nós uma perspectiva eterna. Se nós entendemos a nossa existência no contexto eterno e acreditamos que o maior objetivo da vida é honrar e adorar o nosso Deus, então nós iremos viver e tomar decisões de acordo com estas prioridades. E aí eu quero aqui abrir um parêntese e citar alguns exemplos na Bíblia daqueles que abriram mão das riquezas terrenas, passageiras, pelo patrimônio maior nos céus. Acompanhe comigo. O primeiro deles foi Abraão, o maior exemplo disso, né? Ele deixou a sua terra, Ur dos Caldeus, e também chegou a abrir mão de seu único filho para oferecer ele em sacrifício ao Senhor, conforme essa referência aí de Gênesis, mostrando que o Senhor ele é mais valioso do que os seus próprios bens e estava também acima da sua própria família. Então, mostra que Abraão ele tinha o seu tesouro na fidelidade a Deus em todas as coisas. Moisés, outro exemplo, que deixou o Egito, onde ele era considerado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele abriu mão de riquezas, né, imensuráveis daquela época. Para quê? Para estar com o povo, com o seu povo, numa caminhada pelo deserto, mostrando que a sua fé era mais importante do que títulos ou de qualquer outro reconhecimento, né, ou reputação lá no Egito. Outro exemplo, Zaqueu, né, o cobrador de impostos, que não se importou mais em ser considerado um maioral, mas subiu numa árvore para ver alguém que era maior do que ele e aceitou receber Jesus em sua casa, abrindo mão de seu status, de seus recursos, para receber um tesouro maior, né? O tesouro da salvação pelo arrependimento dos seus erros. Outros exemplos, e por último, foram os discípulos, os próprios discípulos do Senhor Jesus. Eles deixaram um barco cheio de peixes após uma pesca maravilhosa, a maior de suas vidas, para seguir o Mestre. Então eles reconheceram que teriam um trabalho muito mais importante, que não era o da pescaria, era uma nova missão que haviam recebido do Senhor. Jesus ele falou dos tesouros no céu. Então é fácil de compreender que no céu é onde Deus está. Aquilo que vem dele é por ele e para ele. Tem muito mais valor. E podemos dizer que são os valores, né, que nós não devemos perder de vista. São os verdadeiros tesouros que nós temos que juntar. E a Bíblia ainda complementa, em Apocalipse, capítulo 22, que teremos uma recompensa, um galardão que vamos receber lá no céu, conforme você pode ler aí. Portanto, as promessas, elas foram feitas por Deus, para que todo cristão aguarde um dia receber essas promessas. São promessas fiéis.
São tesouros reais, que vão bem além dos tesouros que nós podemos acumular aqui na face da terra. É um tesouro que não vai se perder, não vai se corromper, né? O ladrão não vai roubar, porque são tesouros eternos, que Ele guarda para aqueles que o amam e seguem, né, com fidelidade as suas palavras, né, os seus ensinamentos, e esperando de nós que um dia a gente possa receber das próprias mãos dele a recompensa final, lá na eternidade com ele. Muito bem, queridos, chegamos à conclusão desse discipulado de hoje, entendendo que a experiência cotidiana ela reforça o ensinamento bíblico sobre a fragilidade dessa vida, né? Sobre essa vida breve que nós temos aqui nesse mundo material. Pessoas, elas dedicam cada vez mais todo o seu esforço e todos os seus recursos para acumular bens, mas depois esquecem que vão morrer e vão deixar tudo para trás. Quem vive focado nesse mundo, ele pode ser comparado àquele rico insensato da parábola de Jesus. Você se lembra? Está aí, capítulo de Lucas 12. Aquele homem vivia acumulando coisas e planejando uma aposentadoria de lazer quando foi avisado que ele iria morrer. E aí pelo texto diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? Para onde você vai? Então mesmo durante essa vida, o dinheiro ele não compra a felicidade, como também ele não satisfaz completamente o nosso coração. Conforme essa outra referência de Eclesiastes, que você pode ver, que quem ama o dinheiro, ele jamais se farta dele. Quem ama, né, quem vive para acumular bens, para ter em abundância, nunca vai se fartar, nunca vai estar satisfeito. Isso é vaidade. E em contraste com essa futilidade de ficar acumulando coisas, tesouros nesta vida, o Senhor Jesus ele nos chama para fazer um investimento eterno. Ele nos convida a escolher o objetivo principal que vai ocupar verdadeiramente a nossa vida. Então, ou nós vivemos para o presente, para essa vida passageira, ou nós vivemos para a eternidade. E aí, com toda certeza, eu falo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está acompanhando esse discipulado de hoje. O nosso maior depósito, ou seja, o nosso tesouro, ele está onde? Com quem ele está? Ele tem que estar com Deus. E ele está com Deus. Está bem guardado com ele para ser entregue naquele grande dia, que é a coroa da vida, a eterna salvação. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante discipulado videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!